nação que nasceu na estrutura, na organização sindical, elegeu por 3 vezes o presidente da República nesse país. Aí nós passamos a ser perseguidos. Porque quando caiu a ficha, eles estão dizendo o seguinte: como é que a gente faz o caminho de volta? E está difícil. Está difícil. Porque por mais erros que o governo Lula cometeu, nós sabemos que tem problema, tem dificuldade. Nós sabemos que tem pessoas que acabaram não se comprometendo e não cumprindo as tarefas e as missões para as quais foram designados. Mas nós sabemos que o eixo principal do governo desse país é outro. É outro, gente. Eu ando esse país de ponta a ponta, tenho andado muito nos últimos meses, e você sente a mudança. Muito ainda tem que ser feito. Muita coisa nós precisamos melhorar. Capacitação, educação, nível de escolaridade, melhorar o atendimento na saúde, criar perspectiva para a gente valorizar mais os empreendedores, você está entendendo? Que estão nesse país afora. Mas a gente sabe que o eixo do comprometimento do governo é com a classe menos favorecida. Agora, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que a presidenta Dilma tome decisões a nosso favor. Agora, com certeza, se a gente se organizar, se mobilizar, montar uma estratégia, nós vamos ser ouvidos. Coisa que com outros governos a dificuldade era enorme. Nós temos que fazer a nossa parte, mas a gente sabe lá na frente que tem um espaço para a gente dialogar, coisa que não existia. Isso muda, isso transforma. Há 20 anos atrás, você tinha um sentimento do jovem que queria passar a maioridade e ir embora do país. Não tinha perspectiva de ficar nesse país. Hoje você vê a moçada se preparando, estudando, e quem foi está voltando. Isso é bom, isso é perspectiva. Isso é um sentimento de que vale a pena lutar, vale a pena se preparar, porque dá para alcançar, dá para melhorar. E isso vai demandar da gente, dirigente sindical. Então, o dirigente sindical, quando ele faz essa reflexão igual vocês estão fazendo, é importante trocar ideias, saber o que está acontecendo em uma outra região, no mesmo estado e até fora. Fazer aí uma conexão, tá certo? Com as coisas que estão acontecendo no mundo do trabalho. Qual é o tamanho do crescimento do nosso setor químico? Por exemplo, você tinha no passado uma composição de um veículo que era menos de 10% originário do nosso setor plástico. Hoje você pega um veículo, já está chegando a 40%. Tem veículo que eu acho que passa disso já. Olha essa mudança que ocorreu. É um crescimento. Matriz energética. Você pegava antes, você tinha o quê? O diesel e a gasolina. Hoje o etanol está dentro do nosso setor. Outros combustíveis que estão surgindo em Porto Alegre, no pessoal do Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, veio dentro da nossa representação o óleo de girassol, que está sendo utilizado para uma composição do biodiesel, setor químico. Então você percebe que é essa mudança, é esse crescimento que faz com que a gente tenha que estar atualizado e estar mais próximo. O nascimento da nossa confederação, ele veio nessa esteira, da gente precisar discutir uma política nacional de fortalecimento do setor. Porque em todas as atividades, quer na química, no setor de transformação, no setor do papel, no setor do petróleo, na própria área do etanol, nós temos grupos econômicos que estão espalhados no país como um todo. Então se faz necessário a gente pensar uma verticalização dessa ação sindical nossa. E é aí que surge a CNTq. Agora, é fundamental esse intercâmbio, esse contato com o sindicato de base. É um dos compromissos da direção da Confederação, que já pensamos desde a sua fundação, está cada vez mais próximo do sindicato,
fazer com que o sindicato ele esteja mais dentro da confederação, ouvir cada vez mais o sindicato, trazê-lo para tomar decisões no âmbito da confederação. Esse é um compromisso da nossa direção. E é isso que a gente vem buscando fazer a cada momento. Uma coisa que eu quero destacar, semana passada tivemos uma reunião da qual eu participei com o novo ministro do Trabalho. E conversando um pouco com o Brizola Neto, ele falava da portaria 186. Que a portaria 186, na visão do Ministério, ela está confusa no processo. Ela acabou gerando alguns problemas que não era a intenção. Que é a questão da pulverização de entidades sindicais de primeiro grau. Então, vai para um processo eleitoral, o cara perde a eleição, aí cria um outro sindicato. Chega numa determinada região, por iniciativa econômica, o patrão está achando que o sindicato está atuante, está mais fortalecido, aí ele começa a cavucar lá uma forma de dividir, de desmembrar, para diminuir o poder de ação do sindicato. E aí ele falava de restabelecer um grupo de trabalho para rediscutir o papel da portaria 186. E ele dizia o seguinte, que vários processos que estão em andamento, o que não tem divergência seguiria uma rotina normal, burocrática dentro do Ministério. Aquilo que tem divergência, o que converge, tudo bem. O que diverge, iria paralisar os processos para, depois que fizesse um realinhamento da 186, voltar a discutir. Mas aí, nessa discussão da 186, vai também ser pauta esse novo desenho das categorias profissionais. E aí que a gente precisa estar organizado, mobilizado, para a gente se reposicionar. Porque aquilo que eu falei, nós temos várias atividades hoje, principalmente no setor de transformação, que ela tinha uma característica, hoje é outra. A produção do veículo, como eu falei agora há pouco. Nós tínhamos uma boa parte que era metalurgia. Hoje é plástico. E como é que fica? Tem que se enquadrar de forma correta. Tem que se enquadrar de forma correta. Então essa discussão da 186 é importante que a gente possa estar acompanhando, até pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego, a evolução desse debate. Porque hoje, diferente do que acontecia no passado, muitas coisas, se a gente ficar mais atento ao que está acontecendo, ou entrando no site do Ministério do Trabalho, você vai pesquisar muitas discussões que estão ocorrendo e que impactam para nós. Outros assuntos que eu acho que é importante e vai vir também, não com a rapidez que a gente gostaria, essa questão do custeio sindical. Porque no modelo que está colocado, ele está gerando conflito e pode vir a trazer problemas gravíssimos para algumas categorias. Porque a gente sabe que alguns sindicatos, até por uma situação local, acabaram assumindo tarefas importantes no atendimento, na assistência ao trabalhador e à sua família. E que essa ação do Ministério Público, que ela, em alguns momentos, é inconsequente porque eles pegam um ou outro caso de uso indevido e generaliza, tá? Pode trazer sérios problemas. Então, também se faz necessário, como atividade, a gente estava falando agora há pouco, a atividade que foi feita aqui no estado do Paraná, que vocês estão de parabéns.
organizar o movimento sindical, independente de categoria, para poder fazer a discussão, porque as consequências caem nas costas de todo mundo. Você vê a campanha que o pessoal, uma parte, né, da direção da CUT, tentou levantar esse processo e que não teve a adesão nem do próprio conjunto de sindicatos filiados à central. Deu divergência dentro da própria direção. E deve estar terminando o Congresso hoje e deve estar elegendo uma nova direção nacional. Contra a contribuição sindical, tentando passar uma imagem para a sociedade, você está entendendo? É equivocada. Uma mensagem totalmente fora da realidade. Só gerando conflito em cima da matéria. Agora, a reação não foi o que eles esperavam. A adesão nem se fala. Mas foi importante fazer com que os sindicatos fizessem essa conversa com os trabalhadores. E sem dúvida nenhuma, a evolução que a gente tem tido, e o setor químico tem sido pioneiro nos diversos estados, das melhorias em relação à CLT e às convenções coletivas e os acordos, é resultado da condição de mobilização dos sindicatos. E que o recurso, ele é imprescindível, gente. Se os sindicatos não tiverem condições de se organizar, como é que faz? Agora, quem está orquestrando essa campanha contra as organizações sindicais tem plena consciência do que está fazendo. Sabe por que e para que está fazendo. Eles sabem que se a gente tiver zero de recurso, cresce a lucratividade deles, cresce a condição de exploração deles. Isso não é por acaso. Agora, nós não podemos imaginar que é problema do outro. Não, é problema nosso, da organização profissional. Nós temos que encarar isso coletivamente. Nós estamos fazendo uma conversa, existe um evento que está sendo feito, reuniões quinzenais das confederações, nós estamos conversando com as centrais sindicais, para que a gente possa reagir de forma organizada e articulada. Então, eu quero concluir parabenizando vocês, dizendo da importância da gente conseguir transmitir todo essa fala, essas informações que vocês estão recebendo para a diretoria como um todo. Porque nem todos os sindicatos conseguem participar de uma atividade dessa com toda a diretoria. Mas é importante esse intercâmbio com todos os diretores. E principalmente, gente, uma coisa que tem dado bons resultados é fazer com que a direção do sindicato esteja mais presente dos membros da CIPA dentro das empresas. Porque o cipeiro dentro da empresa, se ele for bem trabalhado, se ele tiver proximidade com a direção, ele é uma ferramenta importante na organização do local de trabalho, na melhoria da qualidade de vida, na prevenção, porque você pode levar a ele conhecimento e ele pode trazer para você o fortalecimento e a presença no ambiente de trabalho. Isso tem dado bons resultados. Outra coisa que eu acho que é importante, o Givanildo falou uma coisa aqui de manhã, que nós precisamos pensar. A solução dos nossos problemas, elas não estão somente no ambiente de trabalho. Vocês veem que nós conseguimos impulsionar os pisos das categorias também, além da nossa mobilização, além do momento que a gente está vivendo, porque é favorável, foi graças à política de correção, de atualização do salário mínimo.
Ou seja, nós conseguimos isso numa articulação do movimento sindical, onde a gente discutiu uma política nacional de correção do salário mínimo, que acabou ajudando a gente, tá certo?, em avançar nos pisos das categorias nacionalmente. Agora, não foi uma ação específica no âmbito capital e trabalho. Foi uma ação política sindical com a política partidária. Foi o que eu falei agora há pouco. Um governo que ouve o trabalhador, que dialoga com o trabalhador. Porque talvez se fosse um outro governo, as dificuldades seriam maiores. Mas foi uma grande mobilização que criou a condição para que o governo Lula sentasse com as centrais sindicais e com as representações profissionais e discutisse uma política de correção do salário mínimo. Acabou nos ajudando. Acabou ajudando o movimento sindical nacionalmente. Então isso também se faz necessário nesse momento que a gente vai viver. Porque às vezes a nossa presença, a nossa participação, a nossa aproximação do processo eleitoral municipal vai fazer com que a gente mude uma Câmara Municipal que tenha mais compromisso com os trabalhadores, com a melhoria da qualidade de vida, com os investimentos corretos na área de saúde, para que se tenha menos desvio de verbas, junto ao candidato a prefeito, para que se tenha uma política de saúde do trabalhador mais consistente, porque o sistema SUS, a cada momento, ele está sendo mais fortalecido na política de municipalização. Hoje a gente não discute mais o programa de saúde do trabalhador no âmbito nacional nem estadual, é competência da gestão municipal, é o secretário de saúde, é o prefeito que vai ter que se comprometer para garantir os investimentos necessários e a política de saúde do trabalhador. Então nós temos que fazer essa interlocução. E aí a gente vai ter que se policiar para não transformar o sindicato em comitê partidário, para a gente não ter problema. Mas o dirigente sindical, ele tem que ser um agente político. Ele tem que estar nessa discussão. Ele tem que fazer o debate proativo, trazendo resultado para a sua categoria, para os trabalhadores. E a gente deixa essa mensagem porque isso é importante. É através dessa nossa intervenção no município, no estado e nacional que a gente vai transformar e vai atingir os nossos objetivos. Eu quero aqui fazer um agradecimento público, que nós temos 2 estados que nós não temos federação específica do ramo químico, mas que nós temos um exemplo de trabalho que é através dos departamentos profissionais, que é o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. E que esse trabalho que vocês fazem, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, tem servido de referência para que a confederação debata com os demais estados, aonde tem as federações ecléticas, para que sigam esse exemplo. Eu acho que o nosso objetivo é o fortalecimento da organização profissional. E esse fortalecimento ele pode se dar de várias maneiras. E principalmente dessa forma como vocês estão fazendo. Eu quero agradecer o convite, o espaço. Deixo aqui uma mensagem em nome de toda a direção da Confederação. Desejo a vocês êxito no trabalho e que contem com o nosso trabalho, dando sugestões, ideias, propostas, fazendo contato conosco. Tá? Nós temos buscado sempre disponibilizar atividades que estão sendo organizadas em diversas regiões e sempre usamos, através do nosso departamento de organização, da nossa secretária de organização e de capacitação, a nossa companheira Graça, lá de Uberaba, do estado de Minas. Está aqui o José Rui Alves, que é um funcionário nosso da Confederação, que cuida da organização desses eventos e está constantemente em contato com os departamentos profissionais para que a gente possa trazer
e estar juntos com dirigentes sindicais de outros estados para poder fazer esse intercâmbio. Agora, Jim, deixo aqui um abraço a toda a direção da Confederação, a você e toda a diretoria, pelo esse brilhante trabalho. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, presidente Silvan. Você sempre comparece na hora certa e no momento certo para dar um excelente recado aos nossos companheiros e companheiras. Esse é o caminho que você acabou de dizer. Não tem como você ficar só no âmbito sindical fazendo pauta reivindicatória uma vez por ano, eventualmente um banco de horas, um PLR, alguma coisa assim, fica muito no passado ainda, né? É muito pouco. O sindicato é uma coisa muito mais do que isso. O sindicalista, como você disse, o sindicalista, se não é, mas ele é de fato, basta ele acordar para isso, ele é um agente político, né? Ele é um agente político sindical, mas também partidário. Nós temos um exemplo, coisa que nós temos que conversar ainda no decorrer desses dias para frente. Nós temos uma entidade aqui no Paraná, uma federação que tem 38 vereadores eleitos, sindicalistas. Mas não consegue um resultado efetivo também. Por quê? Porque há uma falta de politização do nosso trabalhador, mesmo dirigente sindical, que ele não sabe o que é cada partido. Assim como ele tem uma atitude, muitas vezes, como dirigente sindical, uma atitude de esquerda, mas ele concorre por partidos, por exemplo, que representam o outro lado. Então, naquela federação, a FETAEP, ela tem 38 sindicatos. Tem 5, 6 não tem, outros no PSDB, outros no PPS, outros no PV, outros no PDT, outros no PT, no PMDB, tudo misturado. E a federação poderia fazer um grande movimento para encaminhar políticas estaduais e, consequentemente, nacionais, não consegue, porque cada partido tem o seu estatuto, sua linha ideológica, coisa que nós hoje mistura muito, está tudo muito parecido, mas os partidos de esquerda não tem muito o que diferenciar. Pode diferenciar uma coisa pequena, mas esquerda é esquerda, ou seja, não se pode diferenciar muito. Podemos dividir isso em 3 partes apenas: direita, centro e esquerda. Claro, depois tem as parafernálias de meio campo, né? Centro-direita, centro-esquerda avançada, centro-esquerda atrasada, coisa do gênero, né? Então nós temos que pensar nessas coisas lá. Nós, dirigentes, temos que ser politizados em todo o sentido. É conhecer tudo isso que foi falado hoje de manhã, pensar aonde nós estamos pisando, conhecer o setor. É só com conhecimento que a gente avança, né? Por isso que a China está aí onde está, porque o conhecimento chinês é milenar. E não é. Eles estão ressuscitando, modernizando isso nos dias de hoje, aplicando isso nos dias de hoje. Então eu acho que nós temos que pensar, não como disse exatamente como disse o senhor, não é transformar o sindicato em partido político ou diretório político, comitê municipal, coisa do gênero. Não. O dirigente cidadão tem que participar sim da política. Mas nós temos que trabalhar nessa questão da política e nós gostaríamos de avançar nesse sentido, Silvano, aqui pelo Paraná, de nós fazer um evento especificamente tratar dessa questão político-partidária, para nós entender o que é o partido A, B ou C, trazer os caras para falar, né? Mas trazer o DIAP para mostrar o que é a dificuldade que existe lá no Congresso Nacional, como que as coisas funcionam, aonde que esbarram os problemas, né? E por que nós sempre corremos atrás, como o cachorro corre atrás do rabo. Às vezes nós crescemos, mas crescemos que nem rabo de cavalo, cresce para baixo. Então não é assim. Nós temos que achar um jeito diferente. Agradeço pela tua participação, inclusive o auxílio que deste para a realização desse evento.
E eu quero agradecer também o companheiro Martim. Martim é um companheiro desde 81, né, Martim? E vou dizer mesmo, somos velhos no pedaço, sim. E graças a Deus, e se nós temos condições de contestar alguma coisa hoje, talvez pela experiência. Azar dos novatos que não chegaram junto para tirar eles daí, pô. Tem que chegar, e a gente briga, cadê a juventude, pô? Né? Mas isso faz parte do processo de renovação natural. E aí depende muito desse grupo que está aí e dali para frente, dos que vão sucedendo as lideranças. O Martim é um companheiro que sempre nos convida em todos os movimentos, até enche o saco, diz, nós tem que participar. E nós estamos lá, sempre participando, no setor do vestuário, no setor do papel, e assim por diante dos eventos que ele faz, sempre convida, participa e de forma sempre graciosa, e eu agradeço muito publicamente por isso aí. E hoje você não veio exatamente participar, mas veio dar um abraço, que está numa eleição, parece que está no momento da eleição, tem que correr lá daqui a pouquinho. Mas eu queria te passar o microfone para você dar o teu recado, mas quero dizer, seja sempre bem-vindo, Martim, muito obrigado por ter participado junto com o teu pessoal das cidades aqui vizinhas, dos companheiros químicos e papeleiros. Parabéns, e a atividade, e são bem comportados aqui, não saem daqui, mas nem para piscar lá fora. Valeu. Bom, gente, eu primeiro queria agradecer, cumprimentar o Ginho, o Silvano, o Chiquinho, o Agenor, enfim, todos os diretores da Federação do Paraná. E agradecer a vocês também, cumprimentar todos e a todas. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui no Paraná, nesse ato, nessa federação. E nós nos conhecemos, sim, faz muito tempo, nos conhecemos e eu não era tão pequenininho assim, não. Então, assim, nós conhecemos, foi bem interessante. Quando eu fui conhecer o Gim, fui me apresentar, eu me apresentei, muito prazer, Martini. E ele falou, muito prazer, Gim. Eu pensei que fosse gozação, não. Mas já começamos já com gozação, também tem a dupla do álcool aqui presente, por isso somos de natureza química. Bom, gente, eu quero dizer para você, vim aqui para trazer um abraço de toda a Federação Eclésica do Estado de Santa Catarina. Nós estamos no processo eleitoral, como nós somos 42 sindicatos filiados à Federação, e nós estamos sempre em processo, quando há um processo eleitoral, que envolve toda a Federação no propósito de manutenção desse sindicato, nessa direção, para que possa dar continuidade ao trabalho. E isso nós temos feito em todos eles. E quando houver um problema no sindicato, a gente pega e fala antes, e depois a gente enfrenta quem quiser vir. Nessa conformidade nossa, desse propósito de trabalhar o processo eleitoral, gente, nós até hoje não perdemos nenhum processo eleitoral. E fomos enfrentados por mais diversas forças externas, até uma mesma força veio nos enfrentar lá. A CUT, por inúmeras vezes, trouxe toda a delegação de São Paulo, do Rio, para enfrentar nós, e nós ganhamos sempre. Nunca conseguimos vencer. A organização nossa muito há a consciência dessa luta e por isso prevalece a vontade de trabalhar. Mas nem por isso eles estão passando na testa do pessoal, não. Esse pessoal está aqui, veio aqui, sabe, tem que participar. E eles vão voltar para o departamento químico lá em Santa Catarina e vão te dizer o que aconteceu aqui. Vão ter que levar soluções e o que o caminhamento foi feito aqui tem que ser caminhado por lá também. Então é uma disciplina natural do nosso grupo e, portanto, estamos aqui nesse propósito. Quero cumprimentar vocês, gente, pelo trabalho que faz, a federação toda, o teu conjunto da federação. Hoje vocês desfrutam da federação mais bonita do país, para não dizer uma mais bonita do mundo, que eu conheço, o mundo sindical. É um show da série da federação de vocês aí, e não é nem comparar com a nossa cupinzeira, né? Que fala o pessoal, nossa, ajuda de cupim, mas vamos melhorar também no dia. Mas vim aqui para trazer dois assuntos. Trazer para vocês, primeiro, esse propósito de vir um abraço para vocês, em nome de todo o conjunto da PTS. E o segundo, nós viemos aqui para falar especificamente com o companheiro do papel.
setor do papel, nós temos um problema tanto quanto os outros setores, a equipe de plástico. Eu vim aqui falar com o Agenor e o Gia, os pares aqui, e dizer para eles o que nós estamos tratando esse ano. Já a gente mandou por e-mail, acertamos com o Agenor, que me é melhor pessoalmente aqui dizer para vocês, que nós usamos esse ano diferentemente de enfrentar o patronato. O ano passado, na negociação coletiva de trabalho do papel, o patronato, nós estávamos negociando para o presidente do patronato, e um advogado contratado por um grupo de empresários destituíram o presidente do sindicato patronal. E aí forçou que fizéssemos uma única negociação em cada local. Nós estávamos no meio da negociação coletiva de trabalho, o propósito de fazer uma única pauta, e não tivemos força, fomos pegos de surpresa, tivemos as dificuldades todas, aí tivemos que fechando as convenções à medida que foi possível. Nossa database 1º de outubro, 1º de novembro, e fechamos agora esse ano algumas convenções aí. Então a dificuldade que tivemos. E nós temos databases diferentes, categorias diferentes, e pisos diferentes, e outras coisas diferentes também. E este ano, graças a Deus, conseguimos unir todo o movimento sindical de Santa Catarina. Todo não, um caiu fora. Sempre há sempre uma ovelha perdida no meio do pessoal que se acha que é o Deus sozinho, né? Nós resolvemos trabalhamos vários seminários, fizemos uma única pauta, da Santa Catarina, pegamos a pauta preparada para um dissídio coletivo de trabalho, juntamos dessa pauta as precedentes normativos do TST e do TRT, na iminência do dissídio ter as respostas, e não quisemos nem discutir database se é outubro ou novembro, uma única pauta. Fizemos um único edital e vamos entregar a pauta. Fizemos um único cartaz e vamos entregar a pauta só esse ano. E não aceitamos negociar separados. E como existem muitas empresas do setor do papel em Santa Catarina, e também do mesmo grupo aqui no Paraná, e isso diretamente com o Agenor e outros que tem por aí, então nos interessa muito o grupo Klabin, também no norte do Paraná, que nós precisamos trabalhar unidos. Porque senão a gente não vai conseguir avançar. E vamos fazer um enfrentamento no classe patronal. Nessa semana que se passou, nós já avisamos a eles desvio digital, e alguns empresários vieram falar conosco. Como é que se trata? Eu não tenho nada a tratar com vocês. Ou vocês se ajeitam no centro patronal, ou todos vão apanhar juntos. Nós não vamos recuar uma vírgula disso aí, e queremos um piso melhor que tiver na categoria. Nós temos um piso na categoria do papel, de um setor que tem R$ 1.100 o piso, e tem outro de 780. Talvez o de 1.100 a gente não vai conseguir avançar muito, mas se nós trouxermos o de 780 para R$ 1.100, vai ser um grande avanço. Claro que isso vai ter um desdobramento muito forte, e aqui eu quero vir trazer hoje, fiz questão de vir aqui para dizer o Paraná, que talvez vocês vão ver a consequência dessa nossa loucura, que dizem o patronato, ou dessa investida com força. Aqui no Paraná talvez tenha resistência, porque a empresa de lá vai sofrer. E talvez se não der para avançar aqui no Paraná, que segura um pouquinho, talvez venha o resultado de baixo. É umas formas de trabalhar, nós nunca tivemos problema nenhum com o Paraná para trabalhar nesse sentido. E vim aqui só trazer, quero deixar aqui em mãos aqui para o Agenor, do Gino, falar sobre o papel, as pautas, o cartaz codificado, para que a gente possa, quem sabe desenvolver esse trabalho. A gente tem feito algumas investidas nesse sentido em Santa Catarina e tem dado certo. Por exemplo, o setor desta confederação aqui, do Silvan, os nossos 42 sindicatos era o pior piso que tinha na PTS. E era pior porque não é que nós queríamos ser o pior, porque não tínhamos capacidade, não conseguimos avançar. E o que a gente fez? Fez uma única negociação. Claro, não, mas nós tínhamos uma única, ficou fora dois. Porque o Criciúma ficou fora e ficou fora a Joinville. Os dois maiores sindicatos. Nós lutamos, quase se matando, de vez em quando tinha que parar para a reunião para nós nos acalmar, um vai para o outro, porque ia se bater entre nós mesmos aí. Tamanha é a dificuldade que foi. E hoje, infelizmente, hoje o piso do plástico tem R$ 900. Quer dizer, não é mil maravilha? Para quem tinha 600 e pouco para 900, é um ganho bastante significativo para nós. Então foi um grande avanço que foi feito isso. E agora esse ano começamos também com o setor da fiação e tecelagem vestuária.
Nós tínhamos 4 sindicatos, 5 sindicatos, patamares diferentes e pisos completamente diferentes das pautas. Já fizemos um instrumento só e um único piso para todo o pessoal. Então há uma forma de trabalhar nesse sentido. Então quando eu falo que eu vim dar essa graça para vocês, dizer também que a Confederação dos Químicos, a Confederação Nacional dos Químicos e Plástico, sim, a gente colaborou no sentido que podia ajudar. E balizado em cima de uma federação que trabalha. Ela é forte, a confederação de vocês está crescendo mais, porque ela foi em cima de uma federação que trabalha muito. Eu a considero talvez uma das federações que mais trabalha dos trabalhadores de São Paulo, que é de São Paulo. É uma federação de pessoas. A gente tem uma ligação muito estreita, há muito tempo. A gente fez enfrentamentos internacionais junto com a turma aí, eu em São Paulo. Nós enfrentamos a CUT até nível internacional. Foi feito isso para discutir quem seriam os presidentes, etc. Temos uma luta forte nesse sentido. Portanto, a confederação aqui tem todo o nosso aval lá embaixo da federação. E quem sabe no futuro a gente pensa que a gente possa trabalhar, encontrar uma forma de trabalhar junto com a CNTI também, que tem uma potência econômica forte e que nós precisamos também fazer com que a gente consiga, que sabe no futuro, e saiu exatamente porque na época se sentia um pouco desprezado. Essa é a verdade. Saiu porque a CNTI tinha outras prioridades e ficou fora. E o setor do vestuário continuou firme, aí estamos trabalhando nesse sentido. O que eu quero, só fazer um comentário rápido aqui, que foi com referência ao Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Para mim, gente, é o seguinte, para quem tem um pouco conhecimento jurídico, eu acho isso uma coisa assim só do país. Nós temos um ordenamento jurídico desse país que determina as normas que tem que ser feito, não é uma portaria, uma porcaria. Determina, faça isso, faz aquilo. Tem as portarias que fazem as portarias seguidamente da Previdência Social. O Ministério do Trabalho resolve fazer portarias. E o seguinte, e esse sistema custeio também. Não tem nada que fazer portarias. Tem uma lei ordenada. Então, a regulamentação da Constituição de 88 seria suficiente para acabar com essa porcaria que é o custeio das entidades sindicais. Então, eu não me conformo que a gente estuda, faz um estudo jurídico, se forma aí percebe que o que tem no ordenamento jurídico não vale nada. Uma portaria determina as coisas. Claro que se o Brizola Neto vem aí, talvez a gente consiga amenizar a pancadaria que está aí. Mas a Procuradoria do Trabalho, essa não foi feita um trabalho aqui no Paraná, magnífico, fazer um enfrentamento. Essas pessoas não têm outra forma de fazer senão um enfrentamento para evitar o custeio das entidades sindicais seja transparente e claro. Por que é que esse Ministério do Trabalho não interfere no sistema 4S? Por que nunca discutiu o dinheiro dos empregadores? Enquanto as federações de trabalhadores é uma federação limitada, as federações das indústrias de cada estado são enormes. Tem um poder econômico extraordinário. Nós lutamos para ter um economista. Eles têm um corpo jurídico economista extraordinário de sua federação para enfrentar nós. E esse procurador do trabalho nunca faz isso. E se acham deuses das coisas. Nós agora, no dia 13 de agosto, vamos fazer em Santa Catarina assim, um ato público de um enfrentamento à Procuradoria Geral do Trabalho. Porque ela diz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ela determina as regras e nós devemos obedecer, gente. Se querem, eu sou mais radical que o pessoal, até propus que esse manifesto que se faz, se ela continuar desta forma, querendo dizer quanto nós devemos receber, e quando vamos receber, e quando vai ser, então fazemos o seguinte, toda a parte social que os sindicatos herdaram, essa maldita herança que foi recebida dos sindicatos, eu propus aos sindicatos ontem uma reunião, falando assim, é simples. Fizemos um manifesto público, chamamos a imprensa, divulgamos a todos, que o mês que vem, a partir do mês que vem, nenhum mais sindicato vai atender ninguém. E vamos mandar todos procurar Procuradoria do Trabalho, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, etc. Fica uma semana só, por exemplo, no caso de Blumenau. Nós temos um sindicato de ampliação de selagem de Blumenau, que é um verdadeiro INSS. Tem mais gente, filho, do que INSS. Manda todo esse pessoal procurar Procuradoria do Trabalho, que resolva.
E eles não precisam mais de nenhuma taxa confederativa para viver o sindicato. A taxa confederativa que tem para os sindicatos é para sustentar o que é parte do governo, não é nossa, que é do município, que é do empregador. Mas tem que ser bem claro. Então, aqui no Paraná fizeram isso, e eu queria dizer para vocês que a nossa solução é essa: nós precisamos estar unidos. Parabéns a vocês por estar discutindo o sistema da confederação. Isso é sempre a iniciativa do Paraná, é sempre boa. Não pude participar daquele encontro que teve no Paraná, porque coincidiu, nós tivemos a reunião da federação no mesmo dia, mas vocês sempre foram a essa frente, essa fórum sindical do Brasil, foi criado, modéstia à parte, foi criado por nós aqui embaixo, e hoje está voltando atrás. Temos que reviver o fórum sindical do país, dos trabalhadores, porque não tem outra forma. Esse enfrentamento tem que ser feito, e aí vem a discussão para que é que nós devemos participar da política partidária. Gente, no Congresso Nacional nós temos muito poucos deputados federais que estão comprometidos com nós, gente. A Dilma tem a maioria da bancada, mas não é a maioria dos trabalhadores, não. Tem os projetos coletivos da Dilma, ela apoia. Mas quando diz direto o capital trabalho, nós temos a minoria. E precisamos discutir isso sim e eleger uma federação igual a de vocês no Paraná. Tem que ter no mínimo um deputado federal. Esqueçamos as nossas divergências políticas, A, o B, o C, o D. Escolhemos um candidato e vamos eleger. Nós, Santa Catarina, vamos tentar fazer o mesmo. Porque se tiver a voz do trabalhador dentro de defesa dos trabalhadores que conheça isso, é outra realidade. Então precisamos estar discutindo sim, fortemente a discussão política partidária. Gi, vai ter palestrante aqui, não quero roubar o tempo de vocês, peço desculpas a vocês também, eu devo voltar para as eleições que tem na Joinville, mas dizer sempre a vocês todos aqui. A FITESC, que é a minha praia Itapema, não é tão bonito, não é nem longe da beleza que é a de vocês, mas temos um coração muito grande, braços abertos para receber todos vocês indistintamente, qualquer época do ano. Todas as atividades que nós fizemos da FITESC estão sempre bem-vindos. A confederação nossa, não precisa dizer que ela é amiga nossa, e tantos outros que tem. A vocês todos, gente, muito obrigado pela oportunidade. Passo o Gin em suas mãos, depois passo para o Genor, todo o trabalho que é no papel, e qualquer dúvida que tiver, se tiver qualquer encontro que tiver para ajudar isso, vamos estar juntos. E vamos fortalecer o Fórum Sul, terço e vestuário, bom e calçado também. Tem um compromisso, e esse ano que vem vai ser feito na cidade de Mato Grosso do Sul. Vamos precisar fazer um sucesso, gente. Nós estamos conseguindo fazer no setor da aviação, de selagem, vestuário, bom e calçado, no sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. São 6 federações com a pauta única. Respeitando as trabalhos diferentes, mas uma pauta única. Claro que é muito pouco, mas vamos chegar lá. Um dia veremos de ter um só instrumento para tudo isso, aí vai acabar essa ladainha das empresas fugir do Estado para outro, para pagar menos, para explorar mais. Gente, um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. No passado nós fomos muito criticados por ser um sindicato assistencialista, paternalista e pelego. É assim que nós éramos vistos. Então, qual que era outra vertente? Não, o sindicato tem que ser político. Vai receber dinheiro, vai buscar dinheiro para fazer política sindical. Agora, quanto de dinheiro isso é injetado no mercado, nem nós sequer sabemos. Agora vamos fazer essa verdadeira conta. Quem sabe nós podemos mostrar para o país o que não custa quase nada. Todo o dinheiro das contribuições sindical, das mensalidades, bota tudo junto. Bota tudo junto. Mensalidade, reversão salarial, contribuição sindical, o nome que se dê. Todas as contribuições. Vai ficar muito barato do que qualquer tipo de investimento no país. Entendeu? Eu acho que valeria a pena nós pensar, talvez a nível de confederações, centrais sindicais, federações, buscar fazer um levantamento de cada sindicato, quanto que houve a negociação, quantos trabalhadores que tem e quanto que isso gerou no mercado em matéria de dinheiro. Mês a mês e no ano todo. Tem PIB grosso aí que nós contribuímos sim. Como você mesmo disse, esteve na reunião com o Brizola Neto, né? E ele se referindo à portaria 186.
Né? No nosso caso, a gente tem na construção do Sindicato do Biodiesel do Estado do Paraná. Né? E aí ele, porventura, ia sair o registro, mas não saiu por causa de uma cidade que constava um município, e na verdade mudaram o nome da cidade, a gente teve que retornar o processo, mudar o estatuto e encaminhar o estatuto. Quer dizer, estava na porta para sair o registro e agora brincou. E com essa nova atividade, com esse novo código que pode vir, será que pode acontecer alguma coisa de não sair esse registro do biodiesel? Eu acredito que não, porque aí não existe conflito de representação, existe uma adequação em relação à nova realidade que está se vivendo. O município mudou de nome, por força de uma lei municipal, alguma coisa desse tipo, deve ter o decreto, acho que tem que ser lei, tem que ser aprovado pela Câmara, é você informar no processo que o município tal, a partir de tal data, passou a se chamar tal, só isso. O que eu senti é que existiu um entendimento administrativo do ministro de conflito, ou seja, você pediu extensão de base para uma determinada categoria, uma determinada região, e alguém foi lá e impugnou esse teu pleito, tá? E aonde tem, pode ter inconsistência ou não, aonde tem esse tipo de manifestação, ele iria retardar o posicionamento do Ministério. Porque normalmente o Ministério solta uma nota técnica dizendo se é procedente ou não o pleito de impugnação, se vai acatar ou não vai. Aonde não tivesse esse tipo de manifestação, seguiria um rito normal. No teu caso, não se equivale a isso não. Eu acho importante conversar bastante sobre isso. Duas questões. Uma é a seguinte, Silvano. Você disse que o Brizola deve ter na sede da CNTT lá, né, Lima? E, inclusive, foi montado no âmbito nacional, dos estados e nacional, no âmbito do Ministério, os conselhos de relação sindical. Inclusive, eu faço parte pela CTB, Federação, aqui no Paraná. Passaria por esse conselho, por exemplo, a criação ou não, vamos dizer, 2 sindicatos, a partir dessa decisão, inclusive, do questionamento que se faz na 186. Né? Quem que vai determinar os conflitos? Se nós vamos brecar aqueles sindicatos que são conflitantes, a partir da 186, os que estão normal, você diz que está normal. Vai tocar o trânsito do Ministério, vai receber a carta, tudo bem. E os outros? Quem é que vai determinar a criação ou não desses sindicatos e se isso passaria por esses conselhos, no âmbito dos estados e no nacional? Segunda questão, aí é para o Gino. Ele fez uma proposta que eu acho de fundamental importância, referendada pelo nosso candidato a deputado federal de Santa Catarina, pelo nosso candidato também. Silvano é candidato lá, não é? Ou não é candidato? Mas é um homem que defendeu aqui a necessidade da participação política dos trabalhadores. Não é? O Gino também. E o Gino fez uma proposta concreta que eu acho bacana. E eu queria, Gino, que talvez a gente fizesse isso depois da eleição municipal agora, não é? E pudesse fazer, inclusive, Marquinhos, se topar, a gente fazer um seminário específico para discutir a participação dos trabalhadores, né, na política partidária, como o Gino fala, né, como que nós vamos trabalhar para que a gente tenha mais poder na sociedade, né, trazendo o diálogo, essa proposta do Gino aí que eu reforço de tudo. É isso. Zeni, isso que você fala é fato. Por exemplo, existe hoje um encaminhamento político onde as centrais sindicais acabaram indicando representantes para o Conselho Nacional do Trabalho, e a ideia, não está confirmado isso, mas a ideia é que talvez esse conselho ele volte a ter as suas atribuições e competências do que era aquela comissão de enquadramento do Ministério do Trabalho. Agora, antes disso, eu não sei se será competência desse conselho, não ficou claro,
é que haverá uma apresentação de uma proposta dentro do novo cenário das atividades dessas empresas, ou seja, um novo enquadramento profissional. Nós sabemos que tem várias atividades que estão hoje representadas por algumas entidades, que ela está mais dentro do âmbito da substituição de tecnologia, de matéria-prima, e que não obedece mais o princípio da representação profissional. Quer dizer, a atividade principal da empresa. Eu acabei de falar, você tem hoje uma série de indústrias que estão enquadradas como metalúrgicas e que na realidade são empresas de injeção plástica, termoplástico, são peças automotivas e que, por força do hábito, né, acabaram ficando. Isso é conflito, porque hoje o Ministério do Trabalho, na realidade, tanto a nível da representação maior, que é o ministro, a relação dele com o setor metalúrgico é muito forte. E o secretário executivo, o secretário de Relações Sindicais, indicado pela CUT, tem uma relação muito forte também com a área metalúrgica. E na hora que a gente for montar essa árvore, que já foi discutido naquele conselho e acabou não se levando a efeito, essa árvore ela vai ser muito conflituosa. Nós temos, por exemplo, uma situação, está hoje, não sei como é que está aqui no Paraná, em Santa Catarina, aquelas empresas que fabricam aqueles sacos de Rafa. Ela faz um processo de TA. Está enquadrado como têxtil. Né? É têxtil ou é plástico? Então, por causa da máquina. Você não está enquadrando o produto, está enquadrando a máquina, a atividade dela. Está entendendo? Nós tivemos problema, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Nós temos lá uma empresa que ela fabrica o óleo da... Não é aquela flor do girassol. E ele fabrica para o consumo humano e para componente do biodiesel. O setor patronal químico entrou com ação e deu procedente como químico. Nós temos o caso da indústria do etanol, açúcar e etanol. E quem está no setor sabe disso. Você tem uma movimentação muito forte. Você tem algumas empresas que ela fabrica especificamente o etanol, e outros fabricam o açúcar. No incremento do pró-álcool, essas empresas surgiram, fabricam especificamente o etanol. Mas tem algumas usinas que ela tem a dupla atividade. Aí depende do mercado, né? Em algum momento é economicamente viável você puxar o etanol e outro é o açúcar. Como é que faz? Você vê que nós temos uma situação em São Paulo, eu acho que nos outros estados não pegou tanto, que surgiu um sindicato patronal, tem carta sindical, que é o SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria, que a carta sindical dele é o seguinte: ele representa os trabalhadores em indústrias de até 50 funcionários. Isso é uma dor de cabeça tremenda para a gente. É um sindicato patronal. Se você tiver 50, é com ele. Se tiver 51, já não é mais. Como é que você vai assinar uma convenção coletiva com um sindicato desse? Você entendeu? Então tem algumas coisas que vão ter que ser revistas nesse processo. Agora, eu não sei, talvez seja esse o caminho, esse conselho. Porque esse conselho ele é representativo. Não sei. Eu não sei. O Martim tem uma opinião diferente. Eu acho que é por aí. Eu não estou aqui colocando um pensamento conclusivo dessa matéria. Mas precisa ser revisto esse processo. Se é esse fórum, ou se vai se criar um fórum específico,
É isso que nós precisamos tratar, mas isso vai ter que ser reposicionado. Por exemplo, a CNTq, nós estamos fazendo uma série de levantamentos e nós vamos confrontar em algumas situações algumas áreas, porque nós entendemos e defendemos algumas coisas que a representação compete ao setor nosso de transformação, por exemplo. O setor de autopeças é um deles. Nós estamos ganhando uma série de processos por aí. Empresas de autopeças que estavam representadas no segmento metalúrgico, está se tendo êxito e vindo para a representação plástica. Tá? Agora, eu não sei se esse aqui vai ser homologado como fórum competente e se vai ter poder deliberativo ou não. Aí acho que precisaria ter uma legislação específica. Só me atrevo a falar um pouquinho também disso aí. Eu acho que se queria essa comissão, se queria esse mais um órgão para fiscalizador, se pertence ao A, ao B, ao C ou D, me parece mais um equívoco. Porque primeiro não tem credibilidade, não tem ação jurídica perfeita. Ou seja, quando há um conflito, eu entendo que na medida do metalúrgico, que é mais plástico que o metalúrgico, é só entrar com uma ação declaratória na justiça, e o juiz tem que se posicionar se é plástico, se é mais metalúrgico. É o suficiente, porque tu cria um órgão, agora é o seguinte, que as centrais sindicais vão determinar se é A, o B, o C ou D, é uma porcaria. Por exemplo, o seguinte, ó, não sei se tem alguém, mas se tiver eu falo igual, movimentadores de mercadoria. Criaram os sindicatos movimentadores de mercadorias e as centrais sindicais aceitaram se filiar nessa porcaria, esse sindicato. Esse sindicato faz o quê? Nada. Só pega o dinheiro da contribuição sindical, só. Não serve para nada mais e fica acobertado por uma central sindical, porque é mais um sindicato que se filia. Então isso aí é só fazer uma declaração, por isso eu digo o seguinte, se é para criar um órgão, o Ministério do Trabalho cria um órgão que ele tenha poder jurídico de fazer. Então não adianta fazer. Porque agora a deliberação das cartas sindicais. No ministro passado, qualquer funcionário fazia o que queria lá dentro, não tinha poder nenhum. Era uma casa de Maria, todo mundo entrava, cara. E todo mundo saía, então a CUT tinha poder máximo lá dentro e continua com o poder máximo lá dentro. Determinar se essa carta pode se dar, não pode dar carta para um para outro. Então me parece o seguinte, criar mais um órgão fiscalizador, um órgão que determina onde pode ou não pode. Nós temos enquadramento sindical. Então, reveja o enquadramento, tira uma comissão jurídica e política e reveja o enquadramento sindical que tem no país. Se serve ou não serve. Se quer mudar a unicidade sindical para o pluralismo, fazer a unicidade sindical na base e pluralismo aos demais, então pegue-se e faça isso, mude na Constituição o sistema sindical. Aí é lei, é norma, que ninguém pode mudar pela vontade política minha ou do outro cara que fazer isso. Se me põe lá dentro no Ministério do Trabalho para me determinar os sinais que eu posso aprovar e que eu não posso, meus amigos vão aprovar tudo, os outros vão para o inferno. É o que ocorre hoje na prática. Então eu tenho que ser um órgão competente e organizado juridicamente que possa determinar isso aí, tem o poder de polícia, senão não resolve. E mais essa comissão que o Brizola Neto faz, eu tenho boas informações desse Brizola Neto, mas o sistema está corroído dentro, o sistema está podre dentro do Ministério do Trabalho. Então o Ministério do Trabalho ele serve muito pouco, na verdade o Ministério do Trabalho do país hoje, ele serve muito pouco. Quando foi constituído o Ministério do Trabalho, ele tinha uma finalidade. Hoje o Ministério do Trabalho, via de regra, ele só sabe para encher o saco. Quando manda um fiscal, o fiscal primeiro diz assim, eu sou autônomo, eu faço o que eu quero, eu tenho poder para isso. E vai lá visitar a empresa do Martini lá, ele não vai para visitar o seu Martini está pagando o salário, vai ver se o seu Martini contribuiu à contribuição negocial. Ele só quer ver isso, e ferra o sindicato. Tu vai falar para o ministro do Trabalho, ministro, o Martini está fazendo isso. Tem autonomia. Eu falei para o ministro anterior aqui na cidade de Joinville, aqui embaixo, no debate. E aí em Santa Catarina, eu tinha mais um episódio. Lá tem um rapaz que passou no exame, no curso para fiscal do Ministério do Trabalho. Ele tem formação, ele tem uma formação acadêmica, ele é veterinário.
Só estudou a CLT para poder passar, não sabe nada de leis. E ele é autônomo, faz o que quer, multa não. Então multa a empresa só quando a empresa paga a contribuição sindical para o sindicato. E aí o ministro veio dizer assim, não, eu tenho autonomia. Eu falei, não tem uma regra, eu falei para o ministro anterior, por que você não tem uma portaria, faz tanta porcaria, faz uma portaria e determina o limite de cada fiscal. Não posso fazer isso. E se o senhor é ministro, não pode fazer isso, larga essa bandeira aí, vai embora. Ele ficou bravo, o Vila Juvenil falou, vai embora, você não tem poder para isso, não tem hierarquia nenhuma. Está que nem o procurador do trabalho, não tem hierarquia nenhuma, gente. Então essas coisas eu acho que eu defendo, eu acho que é fundamental que saímos dessa parafernália que está agora, aí, que dá um manda, faz o que é. Precisamos nos conscientizar, talvez seja o seguinte, a forma de nós se organizar e determinar o que vai ser feito, porque aí muda a Constituição, muda as leis, que possamos fazer isso no ordenamento jurídico que possa ser balizado e possamos ter segurança do que a gente faz. Essa portaria 186, esse dia está discutindo na Nacional, se os efeitos dela, se ela for considerada inconstitucional, há juristas que dizem o seguinte, se ela for inconstitucional, todos os atos por ela praticar são nulos. Então, como é que vai ficar a situação dos sindicatos que foram criados em federações e por aí afora? Nós temos uma federação aqui no Paraná, que foi criada no vestuário, assim, sem pé nem cabeça. Está aí, tem uma por aí afora, tem. Então, como é que fica a portaria? Isso tem que se decidir como é que ela vai ficar. Elimina ou não elimina? Ou é feito daqui para frente? Eu acho que nós temos que sentar, não resta, que nem eu falo assim, não dá para esperar que eles nos façam isso. A não ser que tenhamos um número maior de representantes políticos que possam mudar as leis lá dentro e façam leis disso. Ou outra forma de nós se organizar e pôr de goela abaixo a eles e vai ser feito assim. Agora, esperar que os burocratas do Ministério do Trabalho vá regulamentar a tua carta de bonzinho, não. Se tiver um cara da CUT que não gosta da tua cara, já não passa a tua carta. Lamentavelmente é esse o critério que tem hoje. Então essa coisa tem que ser feita. Eu acho o Silvano e o senhor da equipe tentaram nos ajudar muitas vezes em Brasília. Mas quando vem a vontade da CUT, muda tudo. Não passa mais carta nenhuma, nem com toda a vontade que eles têm no Paulinho, ajudou nós lá, o Paulinho tem que se fazer justiça, ajudou nós uma vez lá. Mas quando a CUT veio, aquela moça prendia tudo lá, não saía nada. E parece que agora botaram uma pior ainda. Então a coisa não. Lamentavelmente digo que esse é o conceito que eu tenho hoje. Eu, se dependesse de mim só, o Ministério do Trabalho fechava todo ele. Eliminava tudo, dava o dinheiro e sobrava para o país. Companheiro Francisco. Boa tarde, Silvano. Silvano, quando da criação da CNTq, a gente tinha colocado como um pilar dela que os sindicatos fariam parte da administração da CNTq. E me parece que nós estávamos com um processo, eu acho que o ano passado, ou início desse ano, a mudança do estatuto, etc. E, inclusive, na questão dos sindicatos se associar à CNTq. Queria que você desse um relato disso, como é que está, como é que não está, se está andando, se não está, porque o meu amigo aqui de Natal falou, e aí, como é que está para ele também, não sei. Então, vou perguntar direto ao presidente. O que você falou, Francisco, é fato. Eu acho que um dos objetivos da Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil é permitir e criar as condições e meios para que os sindicatos eles possam atuar de forma mais direta junto à Confederação, definindo as suas políticas, suas prioridades, seus anseios, que ele tenha participação mais ativa. Nós já fizemos 2 conversas no âmbito da direção, tem uma minuta de alteração estatutária que está sendo avaliado na direção para depois a gente poder fazer uma consulta junto às federações e, no caso de vocês de Santa Catarina, aos departamentos profissionais. Que ele contempla assim, surgiu uma situação colocada de um conselho, que seria criado um conselho, onde você tenha assegurado a participação de todas as entidades que a Confederação façam a filiação, aonde esse conselho se reúne no mínimo uma vez
a cada semestre, e tem uma proposta também de ser anual essa reunião, para que ela seja apresentada um planejamento, uma proposta de trabalho e um planejamento. E existe a discussão com relação às atribuições desse conselho. Se ele será um conselho, digamos assim, de uma participação política administrativa, ou se ele também vai ter a mesma composição em caso do processo eleitoral da Confederação. Foi essa a dúvida que surgiu na última reunião, e está sendo feita uma minuta depois de uma avaliação jurídica. A direção dando ok, nós vamos estar fazendo uma conversa com as federações e com os departamentos profissionais para ver se esse é o entendimento, se esse é o pensamento coletivo, para que a gente possa socializar. Aí você terá uma filiação direta. Existe uma outra situação que foi colocada, que é a questão da contribuição, de definir uma mensalidade, para que isso possa ser formalizado. E uma coisa que já está consensuado dentro da direção é que essa aproximação ela não pode ter um objetivo de arrecadação por parte da Confederação. Nós entendemos que não dá para você imaginar um grau de filiação com o intuito de gerar uma responsabilidade para o sindicato e criar uma dificuldade de participar. Então a ideia é que talvez até a nível dos departamentos profissionais e das federações se institua um valor que poderá ser assumido diretamente ou não, mas que seria um valor simbólico, digamos assim. Ele não venha impactar na dificuldade para o pessoal participar, porque hoje você já tem mensalidades que são atribuídas, existe o trabalho em cada um dos estados, então a Confederação não poderia vir concorrer com esses trabalhos que já estão sendo realizados. Agora, esse é o compromisso, esse é o intuito, e o que está se construindo é algo que permita que tudo isso possa acontecer. Tá? O modelo que a gente tem trabalhado já é um modelo bem diferente, onde a Confederação ela tem uma atividade diferente das outras confederações, que é uma participação mais incisiva nos processos eleitorais, negociações salariais, campanhas. A gente está mais perto dos sindicatos em todas essas atividades, coisa que não é uma característica de confederação, mas isso foi uma demanda que já foi apresentada do nosso pessoal, por isso que a gente tem trabalhado nessa linha. Tá? Por outro lado, se a empresa não tem sozinha a condição de enxergar isso, de monitorar, a empresa unida com os trabalhadores, ela tem sim essa condição. Talvez o presidente da empresa não saiba que está se perdendo por dia algumas gramas de um determinado produto em um determinado local. Talvez ele não saiba, talvez ele não tenha interesse em saber, né? Talvez isso não faça parte do dia a dia dele, e talvez ele não, por não se dar conta, não tome nenhuma atitude nesse sentido. Agora, vocês podem saber. O trabalhador que está em todos os cantos da fábrica, este vai saber perfeitamente quando, por exemplo, alguma coisa começa a lhe afetar a respiração. Ele vai perceber que tem um gás ali, ou tem uma poeira, ou tem alguma coisa que está produzindo alguma coisa de negativo. Então, se nós começarmos a enxergar estes processos como obrigação de todos e direito de todos, o meio ambiente saudável como uma garantia de que nós vamos oferecer boas condições de vida para os nossos filhos, nós podemos começar a fazer a diferença. Esses tempos atrás, eu conversando com um empresário, ele dizia que não tem nada que cuidar do meio ambiente, tem que ganhar dinheiro. Eu falei, para que você ganha tanto? De que você quer ganhar tanto dinheiro? Se você já está velho, não vai viver muito mais, não vai ter condição nem de gastar o que você já ganhou. Ah não, porque eu quero deixar um bom patrimônio para os meus filhos. Que maravilha, você está totalmente certo. Ó, cara inteligente você. Destrói tudo para deixar os teus filhos com dinheiro que não vai poder comprar porcaria nenhuma, que não vai ter mais o que ser comprado nesse mundo que as pessoas agem do jeito que você está agindo. Então o que adianta, né, deixar patrimônio para filho, se o local onde ele for viver não tem condições de vida? Deixar, e outro aspecto, inclusive, sobre a questão social, até nesses anos a gente tem discutido isso muito com os amigos, né? Não adianta nada o sujeito ser
milionário e o resto do mundo ser tudo pobre, porque a pobreza não vai aceitar aquela riqueza fechada dentro de algum local. Né? Então, essa questão de compartilhamento é um processo natural que vem acontecendo. Os bons empresários já têm mudado de visão com relação aos seus parceiros da área de produção. Né? Já se discute participações em lucros, já se discute gerenciamentos diferenciados, onde os funcionários têm oportunidade de estar, inclusive, discutindo os encaminhamentos da empresa. E, naturalmente, na questão ambiental, não há como ser diferente. As empresas vão ter que ganhar consciência de que elas precisam fazer a sua parte dentro do cenário ambiental universal. E que para fazer bem a sua parte, elas precisam abrir espaço para que os trabalhadores construam junto com elas as políticas. Para que os trabalhadores possam ser, né, os primeiros fiscais, os primeiros colaboradores, os primeiros que estarão analisando, interpretando, sugerindo, construindo soluções que venham a garantir um meio ambiente saudável para os próprios trabalhadores, para a sociedade circunvizinha, para quem consome os produtos dessa indústria e, ao final, para toda a sociedade. Não há outra forma. Então, a má notícia, ela só é má, e só vai acontecer se nós não formos suficientemente inteligentes, determinados, para aprender esta verdade, que o nosso caminho é comum. Não há como, não dá mais para lavar as mãos, não dá mais para dizer, não, eu não faço a minha parte, porque alguém vai fazer, o empresário lá, meu patrão, não gosta da questão ambiental, então por que eu vou me preocupar com contaminação de solo se ele não se preocupa? Não dá. Né? O empresário, a pessoa que age dessa maneira, uma hora vai cair a ficha de que não dá mais. Os empresários ou vão cair pela própria consciência, ou vão cair pela força das fiscalizações, das multas, ou até da discriminação dos produtos que não são adequados ambientalmente, né? E nós vamos ter que construir um caminho comum para a gente gerenciar bem isso. Não há outra forma. Né? Esse caminho é possível. É claro que nós vivemos num processo de evolução, existem tensões, existe a ganância desenfreada de um lado, às vezes, existe a omissão do outro, existe os ranger de dentes, mas há como se compatibilizar isso. A prova é de que nós temos conseguido os avanços em diversas áreas no que se refere ao setor de produção, não só no país, mas no mundo inteiro, né, com políticas que começaram conflitivas e que depois acabaram gerando, não consensos, né, mas discussões civilizadas, discussões que efetivamente conduzem a um bom caminho. E a minha esperança é que, da mesma forma que nós aprendemos a começar, pelo menos, a gerenciar os direitos individuais e os direitos sociais, nós aprendamos também, coletivamente, a gerenciar os interesses ambientais, porque, como eu disse para vocês, os outros direitos de nada adianta se ambientalmente nós não tivermos a capacidade de preparar o mundo para que nós não sejamos devoradores, que nós não sejamos os vermes que devoram o globo terrestre. Né? Porque se nós não mudarmos de conduta, nós não seremos nada mais do que isso. Imagina um pedaço de carne cheio de verme devorando aquela carne. Né? Nós somos esse tipo mesmo de animais desempenhando essa mesma função com relação à totalidade do globo terrestre, se nós não aprendermos a gerenciar bem as nossas iniciativas. Vou deixar ficar agora à disposição para perguntas. Inicialmente era isso, né? Mas eu só vou encerrar essa parte inicial contando para vocês o seguinte: uma das coisas mais lindas que eu li, talvez um dos documentos mais importantes que tenha sido escrito em toda a história humana, é uma carta que o cacique Seattle escreveu para o presidente Lincoln, quando ele mandou uma proposta para o cacique de que os Estados Unidos queriam comprar dos índios uma área de terra no oeste americano. Aí o cacique escreveu uma carta muito famosa perguntando ao Lincoln:
Como se dá valor a uma gota de orvalho? Como saber quanto vale o cheiro do vento, o canto de um pássaro? Como se dá valor a um urso? Quanto você pode aquilatar em termos monetários, né, para uma paisagem de uma geleira? Como é que se... ele fala o similar da água de um rio descendo uma corredeira, como se aquilata isso do ponto de vista econômico? E no final ele disse: a terra não nos foi doada pelos nossos ancestrais, mas emprestada pelos nossos descendentes. E é isso mesmo. Há um mito das pessoas acharem que economizando papel elas estão ajudando o meio ambiente. Este mito era formado na época em que se fazia papel com florestas nativas. A bem da verdade, para ver como essa questão ambiental ela está ainda muito no ar. A bem da verdade, hoje, se você quer fazer um grande benefício ambiental, quer combater o aquecimento global, você tem que consumir o máximo de papel e enterrar ele ou guardar. Se você tem 1 tonelada de papel em casa, você tem ali pelo menos 800 quilos de carbono que está estocado. Se você queimar ele vai ser liberado na atmosfera. Então, este papel, o papel de hoje, o papel desta indústria organizada, da qual nós brasileiros participamos, que refloresta, que tem responsabilidades ambientais, que tem responsabilidades sociais, este papel não é o vilão do meio ambiente, como se pintou. Começaram com esta conversa 30 anos atrás, naquela época era verdade. Evite de tanto de papel e não corte uma árvore. Hoje é exatamente o inverso. Hoje os reflorestamentos começam a tirar o carbono da atmosfera. Então os reflorestamentos são uma coisa extremamente positiva no sentido de fixação de carbono. Os reflorestamentos se destinam principalmente para papel e áreas afins. Porque mesmo o MDF não deixa de ser um tipo de papel, um papel grosso. Mas você tem um processo de desfibramento dele, você tem todo um processo, a formação da folha que é diferente. Mas a utilização da fibra, da celulose, é tudo igual. Então, para mim, quando eu falo da grande indústria do papel, eu incluo aí estes agregados, toda essa fabricação de agregados todos. Estas indústrias são extremamente benéficas do ponto de vista ambiental, porque estão tirando carbono da atmosfera e fixando em coisas que não são liberadas. Vejam, essa cadeira foi feita de petróleo. Este petróleo não é sustentável. Se ela fosse feita de madeira, com algum tipo de fibra, vamos dizer que nós tivéssemos que fazer essa cadeira de MDF, qualquer tipo de papel, com fibra, desintegrada e depois agregada novamente, seriam alguns quilos de carbono que estariam fixados aqui. Então, a primeira coisa que precisa acontecer na indústria de papel, todo o setor de madeira reflorestada, é a desmistificação disso. Foi negativo também, tinha-se alguma ideia negativa, quando derrubavam florestas nativas para plantar floresta exótica em cima, para plantar pinos e eucalipto. Então, quando você faz isso também, aí você age negativamente. Mas, por exemplo, aqui no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, não há mais que se falar disso. Porque já não há mais a possibilidade legal. Se alguém derruba a floresta nativa hoje para plantar floresta exótica, é crime e a pessoa, inclusive, está sujeita às penalidades. Mas as empresas responsáveis não fazem mais isso. Então a indústria desse setor, ela é uma indústria que tem prestado bons serviços do ponto de vista ambiental. É claro que, por exemplo, o branqueamento do papel, o branqueamento utiliza compostos químicos que precisam ser melhor trabalhados. O lodo das indústrias do papel ainda é uma questão a ser resolvida, não está devidamente equacionado. O impacto não é monstruoso, mas ainda produz algum impacto que poderia ser melhorado. Acredito que vai chegar um tempo que nós vamos diminuir o branqueamento do papel. Vamos diminuir esses processos químicos que fazem o papel ter alguma característica, muitas vezes características até que não são necessárias, porque nós utilizarmos, por exemplo, papel branco para bloco de rascunho, não é uma coisa que não tem muita lógica. Quando é uma impressão de qualidade, para um livro,
né, até se justifica. Mas como os recursos são muito fáceis, a gente vai utilizando e utiliza aquilo que mais facilita a nossa vida. Vai chegar um dia que talvez a gente não vá utilizar isto, né, que nós vamos passar para produções que usem um pouco menos, que usem a química mais no sentido de manter as condições naturais e de diminuir o impacto. Não é que vão deixar de usar a química, mas vão usar a química de um modo diferente. Mas, no sentido geral, eu acho que não há preocupação. Essa história de que as florestas exaurem o solo são uma besteira muito grande. Hoje nós sabemos, inclusive, de que o solo é só um substrato, é só uma forma de segurar as plantas e de fazer com que a água chegue nelas e os elementos químicos. Mas o solo, se nós repusermos no solo aqueles elementos químicos que ele retirou das plantas, nós não interferimos em nada. Vejam que existem alguns locais do mundo que são cultivados há milhares e milhares de anos, com algumas diversas essências culturais e também florestais. Existem florestas no mundo aí que são cultivadas. Você pega a Floresta Negra na Alemanha, cultivada há 2, 3 mil anos, onde eles plantam floresta, plantam, e não exaurem o solo. A questão é a forma. Lógico que se nós quisermos tirar a madeira do solo sem devolver nada, sem botar um adubo, sem fazer nenhum trato cultural, aí nós vamos exaurir, porque cada coisa tem o seu limite. Essa cadeira aguenta um determinado peso. Se puser peso demais em cima, ela vai arrebentar. O solo tem o seu limite de produção. Eu não. Mas não é verdade essa história de que o solo, de que o pinus e o eucalipto exaurem o solo a tornar um deserto verde. Deserto verde é até certo ponto que não tem outras espécies, mas é que como aquela área é uma área cultural, uma área de cultura, não é uma área para biodiversidade, né? Então, naturalmente, você não vai deixar crescer mato numa área de pino, senão você não produz pino. Mas a coisa começa a se desmistificar, não só nessa área, como em todas as áreas, começam a aparecer as verdades objetivas, que não são mais fruto de sentimentos passados, sentimento de sentimentalismo. Acho que à medida que as questões técnicas prevaleçam, começa a se desmistificar essas questões, e especificamente com relação a este setor, eu tenho certeza absoluta de que a tendência é melhorar muito a visão ambiental sobre o setor, porque realmente, tomados os devidos cuidados, é um setor que ajuda ao invés de atrapalhar o meio ambiente. O mesmo você pode dizer do setor do álcool e da cana? O mesmo eu posso dizer do setor do álcool e da cana. O problema do álcool também era a questão do... Nós éramos muito burros. Nós, seres humanos, éramos muito burros. Então você pegava o vinhoto do álcool, jogava no rio para se livrar dele. Aquilo é um veneno no rio. Agora, vocês mais do que ninguém sabem que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. O vinhoto, se você puser em grande quantidade num lugar do solo, não cresce nada, mata tudo. Agora, em pequena quantidade ele é adubo. Por quê? Ele tem todos os elementos químicos que foram retirados do próprio solo. Então, hoje o vinhoto está sendo utilizado como adubo, diminuindo a necessidade da adubação química. As empresas trabalham com conservação de solo, o que é extremamente importante. O próprio bagaço hoje começa a ser utilizado para gerar energia. Então, nem energia já o setor da cana não vai usar mais, além de não comprar, ainda vai começar a vender energia produzida com esse bagaço. Então, uma atividade extremamente positiva para o meio ambiente. E não tenham dúvida de que os mesmos compostos de carbono que nós hoje retiramos do petróleo para fazer a nossa indústria química, o petróleo vai acabar, mas tem muito petróleo, vai durar 200 anos, mas vai acabar. A hora que acabar, nós estaremos fazendo cadeiras, fazendo tudo que é tipo de coisa com compostos derivados do carbono proveniente do álcool ou de outros insumos que tem o carbono, que nós vamos aprender. Não aprendemos ainda, mas vamos aprender a manejar. Então a indústria do álcool
eu não tenho dúvida nenhuma de que, do ponto de vista de energia, é um dos grandes elementos de sustentabilidade que nós vamos ter. Porque é muito bonito a gente falar de energia solar. É ótimo, o sol ele pode nos fornecer energia, tudo bem, né? Em Fortaleza é uma maravilha você trabalhar com o sol durante o dia. Chega de noite e não tem. Durante o dia normalmente você tem. Agora vá fazer energia solar em Curitiba para você ver, né? Que passa 2/3 do ano com o tempo nublado, né? E que faz muito frio no inverno, que aí você não consegue aquecer nada, né? Então, na verdade, tudo tem que ser visto com equilíbrio. A energia solar é ótima, a energia eólica é ótima, né? Todas são ótimas para determinadas funções, em determinado momento, de determinada forma, né? E para determinados espaços. Nós vamos ter que acabar usando tudo isso. O vento, o sol, as correntes marítimas, né? Tudo isso nós vamos usar para produzir energia, porque nós cada dia usamos mais energia individualmente. Quanto melhor, cada vez que melhora a nossa condição de vida, nós usamos mais energia. Nós queremos viajar mais, nós queremos ter mais banho, melhorou a nossa casa, nós compramos uma banheira pequena, melhorou um pouco mais, a gente compra uma banheira maior, aí gasta mais água quente, e assim nós vamos usando energia. Então, né, nós não vamos poder prescindir do álcool, é uma indústria que precisa ser controlada, acompanhada, mas com certeza absoluta, num futuro muito próximo, assim como a indústria do papel, ela vai ser uma indústria considerada ambiental e não o bicho-papão, como alguns querem fazer hoje da indústria alcooleira. Eu queria saber o seguinte, a gente tem escutado muito a questão do crédito de carbono, se pudesse dar uma explicação do que é crédito de carbono, como é que funciona. Bom, vocês sabem que todos os compostos orgânicos eles têm carbono basicamente e depois alguns outros conjuntos de elementos químicos. Então, eu sou composto de carbono, vocês são, né, as árvores são, o petróleo basicamente são compostos de carbono. Esse carbono está fixado, né? Então, uma vez que eu estou aqui, parte do meu corpo é feita de carbono, ele está aqui. O dia que eu morrer, se me incinerarem, vocês fizeram, como é que é? Não é incinerarem, cremarem, né? O que vão fazer? Vão transformar o carbono que está em mim em gás, através do gás carbônico, do metano, de algum dos compostos de gás que se formam com o carbono. Bom, quando você pega uma matéria dura, né, e transforma em um gás, esse gás composto basicamente de carbono, é liberado na atmosfera, e aí defendem os pesquisadores de que isto cria uma camada ao redor do globo, que esse carbono acaba interferindo na reflexão dos raios solares. Então, dizem que o raio solar entra, bate no solo, e aí ele não consegue voltar, porque esta camada de carbono que se formou com o petróleo que a gente queimou, com as florestas que a gente queimou, né, com todos esses materiais que a gente transformou em gás, né, que os raios solares depois não voltam para a atmosfera, então eles ficam aqui aquecendo e isso gera o aquecimento global. Bom, partindo desse pressuposto, o que começou a acontecer? Né? A consciência universal, aí do ponto de vista empresarial, começou a pressionar as indústrias para que elas lancem cada vez menos carbono. Aí algumas não tem como não lançar carbono. Então, daí se criou um mercado onde aqueles que lançam carbono, aqueles que queimam lenha, aqueles que queimam petróleo, aqueles que de alguma maneira transformam um desses produtos em gás e liberam esse carbono na natureza, acabam pagando para aqueles que fixam carbono. E é assim que as florestas plantadas passaram a receber crédito de carbono nos últimos anos. Quem estava dentro desse mercado, né? Então você plantava uma floresta e começou a vender para quem estava liberando carbono aquela compensação. Então você polui, eu despoluo, você paga para mim para que eu realize o serviço de limpeza daquilo que você fez. O crédito de carbono é exatamente isso, no que se refere a carbono. Então, alguém
que polui paga para alguém que despolui através de uma dessas formas de despoluição, que o plantio de árvore é uma delas. Né? E esse é um processo que também está se encaminhando, não é uma coisa totalmente consolidada, ainda está muito a nível só de grandes empresas, mas que é um processo que vai se popularizar e se democratizar com o passar do tempo, até o momento em que nós vamos ter vantagens. Podem escrever isso. Bom, talvez a nossa geração ainda não veja, mas vai chegar um momento em que nós vamos pagar muito menos taxas junto ao município se nós produzirmos menos lixo ou se nós dermos um jeito do nosso lixo e não obrigue a levar para esses aterros, e aí nos aterros eles se decompõem, vira gás, vai para a atmosfera. Continua aberto aí. Pode fazer, não. Meu nome é Ednaldo, eu sou do Departamento Químico de Santa Catarina. A minha pergunta, são duas perguntas na verdade. A primeira é queria que o senhor falasse um pouco sobre essa colinha plástica aí, se é o vilão do meio ambiente ou não, e falasse um pouco também sobre a Rio Mais 20 que aconteceu agora, se tem qual a sua opinião sobre a Rio Mais 20? Vou começar pela Rio Mais 20, então, que é uma questão mais geral. A Rio Mais 20 é uma tentativa de se reunir um conjunto muito grande de cabeças para se definir tendências. Ela não produz quase nada de questões objetivas práticas. Ela não define condutas, ela interpreta o que vem acontecendo e define linhas. Né? Aí sai um monte de gente frustrada lá porque não conseguiram um resultado concreto. Bobagem. Conseguiu um resultado concreto, sim, porque conseguiu se discutir o assunto e se definir linhas concretas, se definir rumos de políticas a serem seguidas. Né? Vocês sabem que se a gente for fazer uma reunião para extrair coisas concretas e objetivas, e tiver 10 pessoas para decidir, é uma dificuldade do tamanho do mundo. 9 concordam, 1 não concorda, daí a pouco todo mundo concordou nisso, alguém discorda daquilo. Então, não dá para se esperar que uma coisa que reúne gente do mundo inteiro, você vai sair de lá com uma cartilha feita. Não é por aí. Eu acho que a presidente Dilma foi muito bem nessa interpretação, e os ambientalistas ficam batendo que Rio Mais 20, que não sei o quê, que o código que o Aldo Rebelo fez é muito ruim. Tremenda de uma bobagem. Tremenda de uma bobagem. O código foi muito bom e a Rio Mais 20 é muito boa. Embora ela não se saia de lá com esta cartilha, não é o papel, inclusive, da Rio Mais 20 sair com cartilha. O papel é chamar atenção para o tema, se definir de modo global o que a gente tem que fazer. Bom, essa questão da sacolinha é uma questão extremamente complexa. Ela passa por toda uma mudança de comportamento. Do ponto de vista prático, já digo o seguinte: tudo bem, não vou pegar a sacolinha do supermercado. Né? Bom, mas existe alguma outra forma de eu dispor o meu lixo? Eu posso jogar o lixo a granel no caminhão? Não, não posso. Então, se nós não mudarmos o sistema como um todo, é uma bobagem. Essa questão da sacolinha, por quê? Você não pega a sacolinha e depois tem que comprar um saco preto. Vai botar o lixo dentro do plástico igual. Então é uma bobagem você segurar a sacolinha no mercado. É claro que isso produz impacto. Por exemplo, no mar é uma desgraça. No meio de uma floresta é uma desgraça a sacolinha. Os animais comem, mata os animais, contamina. Mas infelizmente isso é um mal da civilização. Nós vamos ter que mudar uma série de posturas para resolver isso. Porque só combater a sacolinha não resolve. Especialmente nós brasileiros, nós somos muito burros no consumo das nossas casas. Nós vamos descascar a batatinha, americano come a batatinha, se for no McDonald's dos Estados Unidos, vai comer a batatinha com casca. Não, aqui não. Aqui nós temos que descascar e tirar meio centímetro de casca da batata para comer. E aí produzir um monte de lixo. Então nós jogamos fora muita comida, por mais... não sei se é para rir ou para chorar isso, mas por mais absurdo que pareça, o lixo na França ou na Alemanha, o lixo orgânico é em torno de 20% até 25%. Nossa é 50%. Porque eles aproveitam muito melhor a comida. Lixo orgânico é basicamente comida.
E eles aproveitam muito melhor. Eles comem muito mais aquilo que compram. Nós compramos e jogamos fora. Deixamos apodrecer na nossa geladeira, ou selecionamos só algumas partes da comida para comer, o resto nós jogamos fora. Né? Então, enquanto nós não mudarmos essa cultura, nós precisamos de algum instrumento plástico para acondicionar o nosso lixo. Né? Daí, eu acho que a sacolinha é ruim a partir do momento em que tem excesso de sacolinha, mas até o ponto em que nós usamos a sacolinha para colocar o nosso lixo, tanto faz, se eu botar o lixo na sacolinha branca ou no plástico preto que foi comprado para botar o lixo. Né? Aí, sobre essa questão, por exemplo, da sacolinha oxibiodegradável, é uma questão química que acho que vocês respondem melhor do que eu. Eu não sei dar essa resposta porque ela depende de estudos, de elementos para analisar. Já tem sacolinha começando a ser feita de álcool, ao invés de petróleo. Do ponto de vista de uso de recursos naturais é melhor, do ponto de vista de impacto na natureza é a mesma coisa. Né? Porque uma sacolinha que se prende no focinho de um boto, de um golfinho, vai matar ele por falta de respiração, tanto faz, se é de petróleo ou de álcool, é a mesma coisa. Né? Então, sobre esse ponto de vista, o ponto de vista não da contaminação química, mas da contaminação do material ficar exposto na natureza, tanto faz, não vai resolver. Só o que vai resolver é a nossa mudança de postura. Né? E isso não vai acontecer em 5, em 10 anos. Mas um dia vai acontecer. Um dia nós vamos aprender a gerenciar bem o nosso lixo. Mais uma pergunta, a última, né? Mais alguém tem uma pergunta? A quinta, né? São Paulo agenda. É a quinta. Para São Paulo, a gente gostaria de explorar mais essa questão aí. Mas o que debatemos na cidade do Brasil é o seguinte, é que é o modelo de desenvolvimento do capitalismo, vamos falar assim, que causa os maiores males para a coisa. Então, eu queria que você colocasse, nós temos um outro tipo de modelo, se quiser, certo? Mas o mais forte, por exemplo, ele anunciou o padrão de consumo. Ele usar esse padrão de consumo. Eu acho que ele tem que discutir um pouco essa questão, do ponto de vista de tipos de desenvolvimento, né, que a gente quer. Entendeu? E, na verdade, os principais causadores desse negócio é esse tipo de desenvolvimento capitalista. Essa questão das causas. Só um minutinho. Já falei. O senhor lá pediu para fazer uma pergunta também, já. Boa tarde, meu nome é Sebastião, sou representante do Sindicato do Papel de Campos Novos, Santa Catarina. O senhor comentando a respeito do plantio, hoje tem, no caso, uma certificação para as empresas, né, para poder manter o produto no mercado. Mas eu faço a pergunta da seguinte maneira. Você fala tanto hoje que os lençóis de água doce estão diminuindo cada vez mais. Daqui a algum tempo nós vamos ficar sem água potável para tomar. A questão é a seguinte, onde é feito o plantio? Embora sendo a terra adubada, como o senhor comentou, não vai ter problema com os lençóis de água doce em diminuição, ele não vai ter a redução dos lençóis de água doce nesse plantio? Eu não acredito. Você tem problema de secar nascente quando você tem o solo totalmente descoberto. E aí você tem o solo descoberto, acontece uma evaporação muito maior, e aí as nascentes acabam algumas secando. Quando você tem uma cobertura, seja ela qual for, essa cobertura segura o solo úmido. Então, se você for escavar numa floresta de eucalipto, ou de pinos, ou de qualquer essência florestal, você vai ver que, primeiro, o material, as folhas que caem, acaba formando uma camada em cima do solo, que é uma camada protetora, que não permite que a umidade saia. E se você for escavar no solo mesmo, o solo normalmente embaixo da floresta está úmido. Se você 15 dias de seca, sem chuva,
Você tem uma floresta de eucalipto aqui, uma lavoura do lado. Vai escavar a lavoura, você vai ver como a terra está seca. Escavou na floresta, você vai ver que a terra está úmida. Então, eu não acredito nisso. Né? Há quem diga que isso acontece, mas para mim isso era mito no passado, não acontece. E outro mito, se vocês querem saber, é a própria questão da água. A água não é um problema tão sério assim como pintam, para nós aqui da região sul. Existem alguns locais do mundo em que realmente o problema é sério. Como nós não destruímos a água, o problema vai ser o custo cada vez maior para a gente limpar dela a sujeira que a gente já fez. Mas nós não destruímos a água. Nós temos água no mar. Imagine, se algum dia faltasse água aqui, o que ia acontecer? Nós botávamos um dessalinizador da água do mar, com a própria energia solar, e conseguiria produzir água. A água foi mais um desses mitos que se criou, que vai acabar a água do mundo. Vai na Holanda, vai acabar em Israel, eles têm problemas sérios de água. Né? Agora, nós temos que cuidar da água? Temos. É absolutamente fundamental. Porque senão ela vai ficar muito cara, vai se inviabilizar, nós vamos ter que ter muito serviço. Né? Por uma série de razões nós temos que cuidar da água. Não há motivo para essa loucura que alguns quiseram criar em torno da água, porque nós não vamos ficar sem água. Aqui nós não ficamos sem água. Né? Chove 2.000 milímetros por ano, né? 2 metros de água é o que chove aqui no litoral do Paraná por ano. Em Curitiba, em torno de 1.800. Então, na verdade, a condição natural nossa é muito boa, não há motivo. Santa Catarina inteira é igual ao Paraná. Quando fala Santa Catarina, dá para falar Paraná, Santa Catarina, uma boa parte do Rio Grande do Sul também nesse mesmo contexto. Né? Agora, nós cuidarmos dos recursos naturais é absolutamente fundamental, porque o que nos é ensinado hoje, o que é ensinado para as nossas crianças, seguindo o modelo americano, que falo de dir, é justamente isso. Vamos gastar. Então, botam na cabeça dos nossos jovens que você tem que ir na loja comprar uma calça velha, nova velha. Né? E você tem que jogar fora a tua calça velha, nova. Uns troços absolutamente insanos, não tem nenhuma lógica um negócio desse. Essa questão que eu falava do papel branco é outra questão puramente de consumo. Para a maior parte das utilizações, não tem diferença entre o papel branqueado e o não branqueado. Nós podemos usar igual, exatamente com a mesma finalidade. A gente usa porque esse sistema de consumo que foi implantado na cabeça de todo mundo acaba nos transformando nos robozinhos da questão comercial. Isto começa a cair, já começou a cair com a queda dos bancos nos Estados Unidos em 2008. E eu, há muitos anos, eu faço uma reflexão do modelo americano com o qual eu nunca concordei. O que leva uma criança, de repente, se encher de arma, ir para a escola matar todos os coleguinhas? Já pararam para pensar nisso? Esse modelo da competitividade, esse modelo de que só o mais bonito, só o mais forte, só o mais inteligente. Tem espaço para todo mundo, mas para todo mundo quem? Só para os que têm uma condição pessoal melhor. Porque aqueles que não conseguem se destacar, estou falando disso nos Estados Unidos, aqueles que não conseguem se destacar, eles são discriminados. E aí são discriminados, vão acumulando raiva, vão acumulando sentimento, mágoa e ódio, chegando um determinado dia, aquilo aflora numa ação absolutamente irracional como esta, em que uma criança vai e mata todos os coleguinhas de escola. Mas o modelo conduz para quê? Ser competitivo, disputar e vencer. É competição entre as empresas, competição entre os funcionários, competição no esporte, competição nisso, competição naquilo. Quem se sai bem neste mundo competitivo, aí se dá bem. E aqueles que não se saem bem, vejam o número de mendigos que tem os Estados Unidos. Vocês sabem, tem noção disso? Não. Os Estados Unidos tem uma parcela muito grande da população em situação de miséria extrema. De miséria igual a nossa, mas ninguém comenta isso. É um país absolutamente rico e que
né, deixa uma parte da população totalmente desassistida. E lá é pior, porque lá agora que o Obama criou um sistema de saúde. E essa história da calça é a coisa mais absurda, porque pegaram a consciência universal que começou a valorizar o uso sustentável dos recursos e transformaram isso numa agressão maior ao meu ver. Né? Quer dizer, ficou bonito agora, a consciência universal entendeu que é legítimo você usar mais o produto, então agora vamos desgastar os produtos para parecer que você está ambientalmente correto, só que com isso produzindo mais impacto ambiental ainda. Né? Então, realmente nós precisamos rediscutir a sociedade onde a gente vive, nós precisamos estar reinterpretando as nossas posturas no dia a dia, agindo com absoluta racionalidade, sem deixar que esses sentimentos acabem nos transformando nesse tipo de robozinho que eu tinha comentado, né? E aí é possível sim nós não transformarmos o globo terrestre numa ilha de Páscoa, é possível que a gente garanta, né, que os nossos descendentes venham conhecer aquilo que o cacique Seattle conhecia lá e valorizava tanto, né? E que a nossa geração infelizmente deixou isso um pouco de lado, não deu muito valor, meio que esqueceu disso, mas que agora a gente começa a retomar essas coisas importantes da natureza, que sempre foi a nossa provedora e sempre será, não existe outra forma. É a natureza que nos provém, ela que nos oferece abrigo, alimento, tudo que a gente precisa. Então nós vamos ter que cada vez mais considerar essa natureza como nossa parceira, né? Os demais, todos os integrantes deste mesmo cenário como parceiros, e juntos nós havemos de conseguir encontrar o caminho da verdadeira sustentabilidade, ou seja, das ações que não pioram o local onde a gente vive, aquelas ações que elas se perpetuam e podem ser realizadas eternamente, porque elas respeitam a dinâmica natural da química, da física, de todas as leis naturais e do equilíbrio também natural que existe na nossa biodiversidade, nos nossos sistemas hídricos e até nos nossos sistemas sociais. Eu vou para São Paulo hoje ainda de carro, então eu demorei 2 horas parado por causa de um acidente na estrada, era para eu ter chego aqui antes das 2 da tarde, trazei bastante. Mas quero dizer que foi uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, então muito obrigado pela atenção. E dentro do que a gente possa, nós estamos à disposição de vocês. Né, uma pergunta lá. Sobre o sindicato atual de Jacarezinho e região, eu gostaria de tirar um parecer em relação à queima da cana, enquanto a gente se espera que não vinda, até que ponto pode ser prejudicial a origem em relação ao solo e ao ser humano? Ao solo não é prejudicial em nada. Ao solo não é prejudicial. É prejudicial para a lavoura porque perdem alguns elementos químicos que poderiam ser adubo e eles acabam lançando na atmosfera. Né? Esse carbono da palha da cana, ele vai ser lançado na atmosfera de um jeito ou de outro. É uma insanidade queimar do ponto de vista econômico, porque você queima e não usa aquela energia da queima. Então, se você queimar aquilo numa caldeira, você vai usar aquela energia, mas o carbono vai ser liberado igual. Né? Do ponto de vista ambiental da natureza, como as lavouras de cana têm a tendência de produzir muito acúmulo de pombas e de ratos e de aranhas e escorpiões, sob esse aspecto ela até faz uma limpeza, então ela é até positiva. A queima da cana é a única coisa que ela realmente é muito ruim, é porque a fuligem, né, contamina o ser humano, as cidades vizinhas, os trabalhadores e tudo mais. Então, ele é ruim para a questão humana, né? Mas para a questão ambiental não é ruim não, é uma bobagem essa discussão aí de ficarem discutindo a queima da cana como se fosse uma contaminante ambiental. Não é, pode até ser positiva em determinados aspectos, né? Mas é uma prática que eu acho que ela tem que levar muito mais em conta a questão humana do que a questão ambiental propriamente dita. E bem gerida pelo aspecto humano, na questão ambiental, tanto faz se queima na propriedade ou se queima dentro dos fornos da usina. Né? E o pior que pode acontecer, pior do que queimar na propriedade ou queimar no forno da usina, é não queimar a palha e deixar a palha apodrecer no campo, porque daí ela vai virar metano.
né, que o metano é muito pior para a natureza do que o gás carbônico, que é gerado pela queima, tanto a queima a céu aberto quanto a queima nas fábricas. Está respondido? Muito obrigado. Então, só uma explanação sobre o setor sucroalcooleiro mesmo, né? Como eu já tinha dito, pessoal, eu posso falar porque sou do setor, trabalho em usina, trabalhei também, e a inovação veio até para a sustentabilidade da empresa também. A sobrevivência da empresa fez com que ela investisse no setor. Por quê? Antigamente se moía a cana e deixava-se o bagaço inteiro lá, aqueles montes, não sabiam o que fazer com aquilo. Né? Logo veio para se fazer energia elétrica a partir do bagaço de cana. Foi investido, hoje a maioria das usinas fabricam energia. Né? O vinhaça, que você estava falando, eles conseguiram fazer um tratamento dessa vinhaça que faz uma lagoa de tratamento, né? Não jogam mais no rio, mas fazem um tratamento nessa vinhaça. Essa vinhaça elas bombeiam para a roça, que serve como adubo para a terra. Quer dizer, é economia para a empresa também. Sustentabilidade. Então a empresa ela também viu o lado tanto do meio ambiente como o lado financeiro. E na questão dessa da queima de cana, o maior investimento que eles também, porque assim que eu posso dizer, porque Colorado os caras investem mesmo pesado em tecnologia. Essa para não queimar também eles estão investindo por causa da folha, das palhas de cana, que não é lavado mais, que antigamente era lavado, para se fazer essa cola, como você estava falando. Então, assim, foi uma questão até de sobrevivência da empresa, porque se ela fabricasse só algo, ela está quebrada. O Zé Ramos sabe disso, o Luciano sabe disso, porque a empresa que fabrica só um produto, ela não, principalmente no ramo sucroalcooleiro, ela não sobrevive. É isso a minha colocação. Estamos encerrando aqui porque ele está... Não, só desenvolver o papel, uma luta nossa. A gente está no setor de recuperação, onde se transforma de cor negra em cor verde, na queima de forno a 1.200 graus de caloria. O que poderia ser feito para evitar esse tipo de qual dano de contaminação para a atmosfera, no caso, né? É a lavagem da massa transformada em cor negra. É passado por evaporação e queimado no forno a 1.200 graus, que é lançado na atmosfera. Né? No caso nosso, lá é feita a lavagem de fumaça. Não existe nem eu acho que a tendência é cada vez irem se produzindo mais processos naturais que diminuam a artificialidade das coisas. Agora, uma coisa nós temos que ter certo: não existe como a gente não produzir impacto. Se nós queremos um determinado produto, determinada coisa, algum impacto a gente vai produzir. E eu fui extremamente, eu não sei se fui deselegante, fui excessivamente direto, mas logo que eu assumi o IAP, veio uma das jornalistas da Globo me fazer uma entrevista, né? E ela começou a me impressionar, sem conhecimento de causa e tal. Começou a me impressionar. O Genir deve lembrar desse fato, que foi bastante, algum de vocês deve ter assistido, foi bastante comentado. E ela disse: não, mas o senhor não pode concordar que as pessoas fiquem impactando o meio ambiente. Eu digo: tá bom, querido, então vou fazer o seguinte, vou baixar uma portaria proibindo você de ir no banheiro. Na hora que você vai no banheiro, você está produzindo impacto lançando teu dejeto. Ela queria me bater. Mas é muito bonito, muito romântico a gente imaginar que nós vamos produzir qualquer coisa e não vamos causar impacto. A diferença está em que, tendo conhecimento do impacto que a gente produz, nós temos que praticar as medidas necessárias primeiro para diminuir esse impacto. Então temos que colocar filtros, temos que as queimas elevadas a alta temperatura, elas degradam muito melhor os elementos contaminantes, aí podem ser favoráveis em alguns casos, em outros podem ser negativos, né? Mas o fato é que nós temos que ter isso. Como nós temos tecnologia hoje para produzir as coisas, nós também temos tecnologia para interpretar os malefícios que essas produções possam produzir. E aí é nós adotarmos os filtros, adotarmos todas as formas que a gente tem de melhorar isso, e ao final ainda vamos continuar produzindo impacto, porque não existe como a gente viver sem impacto. À medida que a gente respira, nós já estamos produzindo gás carbônico. Não adianta imaginar que não, né? Mas processos que produzam o mínimo impacto,
e são os processos ideais para que a gente consiga encontrar sustentabilidade. E aquele impacto que a gente produziu, que não tem como não acontecer nesse setor, então nós vamos aí criar uma outra coisa que vai, então, de repente, estar filtrando aqueles elementos que é lançado lá, né, agindo, causando algum processo que acaba, no final das contas, compensando aquilo que é feito lá, e com isso nós encontramos a sustentabilidade. Eu gostaria de ficar muito mais tempo, né? Eu adoro esse tipo de conversa, exige muito em termos, inclusive, do meu preparo, do meu raciocínio e tudo mais, mas eu ainda vou chegar em Curitiba, pegar um amigo, vou em São Paulo, que amanhã tem uma fundação florestal de São Paulo às 9 da manhã, né? Então eu vou ter que ir realmente, mas muito obrigado por essa oportunidade. Toda vez que for chamado, estou à disposição para a gente poder estar discutindo esse tema, que é um tema que me encanta muito e que é de vital importância de ser discutido, e eu sou um parceiro de vocês para aquilo que for possível, né, para a gente estar discutindo, quem sabe construindo algumas soluções, quem sabe propondo às sociedades, às empresas, algumas coisas que possam ser feitas no sentido de melhorar a sociedade onde a gente vive, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista social, né, e quem sabe com isso estarmos juntos construindo um futuro melhor para os nossos descendentes. Meu muito obrigado, foi uma honra muito grande poder ter estado aqui com vocês. Eu vou fazer aqui alguns comentários que o palestrante nos permitiu a todos nós, coletivamente ou individualmente, a refletir. E aqui, em síntese, não irei entrar no detalhe técnico das exposições, das suas defesas, das suas opiniões. Como eu disse na primeira fase, nós não estamos produzindo verdades absolutas, olha aqui, opiniões, como o próprio expositor. Mas assim, o Zeni apresentou ali um caminho, um método para que a gente pudesse discutir a questão ambiental. O expositor trouxe por que esse tema hoje está em moda. Até nos incomoda, né? Porque discutir o meio ambiente é como se estivesse agredindo os nossos hábitos, querendo dar uma educação para nós, mas é verdade, é uma necessidade, mas por isso que incomoda. Mas por que esse tema hoje ganhou quase que um senso comum no mundo e, sobretudo, em países como o Brasil? Quem é o centro da agressão ao meio ambiente? São as pessoas ou os sistemas